Pessoal, vamos continuar aqui então nossa resolução de questões. Agora nós vamos falar sobre das obrigações de dar. O artigo 233 a 246. Primeira questão. Deteriorada a coisa, independentemente da culpa. Olha só. Da culpa do devedor, o credor poderá, uma faculdade, aceitá-la e resolver a obrigação. Então até aqui ele está dizendo assim, a coisa foi deteriorada e agora pode ser independentemente de culpa, então pode ser com culpa do devedor. Nesse caso, simplesmente o credor poderá aceitar ou resolver a obrigação, desde que abatido o seu preço do valor perdido? Está correto isso? Resposta é não. Não é assim que está na nossa legislação. Vamos dar uma olhada, são dois artigos. Primeiro é deteriorada a coisa, não sendo, olha só, qual é a condição? Não sendo o devedor culpado. O que vai acontecer? Poderá o credor resolver a obrigação ou aceitar a coisa, abatido de seu preço o valor que perdeu. Então, o que está acontecendo aqui é essa questão, mas ele colocou independentemente da culpa do devedor. Então, se for culpa dele, abate. E se não for, sendo culpado o devedor, então aqui é não sendo culpado, né? Não é culpado, vai ser abatido do preço. O devedor agora ele é culpado, poderá o credor exigir o equivalente, ou seja, o que é exigir o equivalente? O equivalente é a perda, a estrago. Era um carro 100 mil, então estragou, culpa do devedor, equivalente, ou aceitar a coisa no estado em que se acha. Qual a condição? Com direito de a reclamar a um ou em outro caso indenização das perdas e danos, ok? Então ele tem duas condições. Primeiro, poderá o credor exigir o equivalente, o valor de 100 mil, o exemplo nosso, ou aceitar a coisa do estado que se acha, mas com direito a reclamar em um ou em outro caso a indenização de perdas e danos. Porque em um ou em outro caso, ou é de perdas ou pelos danos. 2. No direito civil, a obrigação de dar a coisa incerta. Aqui que é uma coisa incerta, aquela que é determinável. Uma coisa incerta, eu sei o gênero e eu sei a quantidade. Me dá um exemplo. Sacas de arroz, sacas de feijão, sacas de café, que tá caro aí, ó. Pronto. É aquela em que o devedor se compromete a providenciar. Quem se compromete é o devedor. Em favor do credor, a tradição, ou seja, a entrega de um bem móvel ou imóvel. A escolha da coisa incerta cabe a quem? Cabe ao devedor, não ao credor. Como que funciona nesse caso? O devedor ele vai ter
Vamos dizer que cada um aqui são os gêneros. Aqui está o seu melhor, aqui está o seu pior. Então, a legislação diz que ele não está obrigado a dar o seu melhor e também não poderá dar o seu pior. Então, ele vai escolher entre esses daqui, ok? Então, quem escolhe, a regra geral, se não tiver estipulado o contrário, vai ser o devedor. Então, a questão está errada porque não cabe ao credor. Então, veja. Artigo 244 vai dizer nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, que é a coisa incerta, a escolha pertence a quem? Pertence ao devedor, se o contrário não resultar no título da obrigação. Ou seja, não tiver nada previsto ao contrário no contrato deles, por exemplo. Mas não poderá dar a coisa pior, então nem o pior e nem o melhor, ok? Então a questão resolvida. Antes da escolha de coisa incerta, então a coisa incerta, gênero mais quantidade, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior ou caso fortuito, ou seja, por circunstâncias alheias à sua vontade. Por exemplo, uma tempestade, Brumadinho, tinha um carro para entregar, não, o carro é coisa certa. Tinha lá uma lavoura, lá tinha as tais das sacas de feijão, foi tudo embora. Caso fortuito ou força maior, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, certo? Então, quando antes da escolha, por quê? Qual é a regra? Antes da escolha de quem? Da coisa certa, da coisa, vou colocar aqui da coisa incerta. Eu vou falar sobre a coisa certa também, tá? Por isso que eu falei coisa certa. Então, antes da escolha da coisa incerta, vai acontecer o que? Ocorreu isso daqui, o devedor está obrigado a adimplir. Adimplir com a sua obrigação. E se for depois da escolha da coisa incerta, o devedor não está obrigado mais. Me dá um exemplo. Um exemplo. Lavoura lá, tem lavoura lá, ele já reparte, diz que todo esse plantio aqui, a safra, vai ser para aquela obrigação de dar. Então ele já especificou. Teve um tornado, teve lá uma geada, teve qualquer coisa nesse sentido, que vai acontecer? O obrigado não está mais de honrar aí com o adimplemento da obrigação. Então, antes de especificar, ele vai ter que honrar com o compromisso. Então, qual está a questão aqui de novo?
Antes da escolha de coisa incerta, não poderá o devedor alegar perda ou deteriorização da coisa? Certo? Então, se for antes, ele se lascou. Se for depois, é o caso ali de baixo. Onde está previsto isso? Artigo 243. A coisa incerta será indicada ao menos pelo gênero e pela quantidade. Aqui, ó. Antes da escolha, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa. Não pode alegar deterioração da coisa, ainda que por força maior ou caso fortuito. Questão número 4. Nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, ou seja, coisa incerta, a escolha pertence a quem? A quem? A quem? Ao devedor. Se o contrário não resultar do título da obrigação. Então, a questão está errada. Muito recorrente em prova aí. Então, nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, a escolha pertence ao nosso amigo devedor. Regra geral, porque pode estar resultando aí ao contrário do título que estiver previsto no contrato. Pode ser do credor aí, mas regra geral, quem determina a coisa incerta a escolha é feita pelo devedor, não pelo credor. Última questão da bateria. Vamos para o próximo vídeo depois desse. Se a obrigação for de restituir a coisa certa, não é mais a incerta agora. E esta com culpa do devedor. Então, tem a coisa certa e tem a culpa do azarado aqui do devedor. Se lascou. Culpa dele, se lascou. Coisa certa, culpa dele, se lascou. Perder-se antes da tradição, ou seja, antes da entrega. Sofrerá o credor a perda? Negativo. E a obrigação se resolverá? Negativo. O que nós estamos? Vamos colocar a questão errada e vamos colocar aqui novamente os dois artigos que nós já comentamos. Artigo 238 e o 239. Se a obrigação for de restituir a coisa certa e for sem culpa do devedor, e ele se perder antes da entrega, antes da tradição, sofrerá o credor a perda e a obrigação se resolverá, ressalvados os direitos até o dia da perda. Certo? Então, essa é a regra. Então, tem uma coisa certa, sem culpa do devedor, antes da entrega, o credor sofrerá a perda. Qual um exemplo? Me cita um exemplo disso. Coisa certa. Então, a pessoa vende um veículo e aí, então ele vendeu, ele é quem? O sujeito passivo da relação, porque tem o dever da entrega, tem o dever de dar a quem? Ao credor, que é o sujeito ativo. Só que esse cara aqui vendeu, recebeu o dinheiro do veículo. Agora vai acontecer o que? Ele fala assim: eu vou levar lá no posto para lavagem do veículo, vou deixar ele 0 bala para você. Aí chegou lá, foi assaltado, levaram o carro dele embora, levaram o veículo dele embora, que ele já tinha vendido, coisa certa,
que vai acontecer agora? O devedor, que é o sujeito passivo, vai ter que entregar outro carro para ele, ou morreu a questão? Resposta: morreu a questão e o devedor ficou com o dinheiro. Olha só o que está escrito aqui. Então, sacanagem, mas é isso mesmo. Se a obrigação for de restituir a coisa certa, então eu vou restituir, vou devolver, vou entregar a coisa certa, e sem a culpa do devedor, ou seja, ele foi assaltado, coisa ali à vontade dele. Se perder antes da entrega, antes da tradição, se perdeu, sofrerá o credor a perda, se lascou, e a obrigação se resolverá, já era, ressalvados os direitos até o dia da perda, certo? Ou seja, em alguns casos não vai resolver nada disso aqui. Artigo 239, se a coisa se perder por culpa, aí é diferente, por culpa do devedor, então ele vai responder por pelo equivalente mais perdas e danos, então mais perdas e danos, ok? Então seria isso, pessoal. Então ficamos por aqui, até o próximo vídeo que nós vamos comentar as demais questões.